Irmãos, abramos a palavra do Senhor na Epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 4 do capítulo 2, nessa noite, nós exporemos. Os reformadores costumavam dizer, irmãos, que basta nos dar uma escritura e vida fora dos pulmões que nós conseguimos escutar o Senhor. Então hoje nós estivemos sem microfone, com algumas dificuldades, mas ainda assim nós não deixamos de escutar o Senhor na beleza da sua santidade. Hebreus capítulo 1, do versículo 1, do versículo 4 até o versículo 4 do capítulo 2. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, disse: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, disse: Aquele que a seus anjos fez ventos, e aos seus ministros labareda de fogo. Mas sendo filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também, qual manto os enrolarás? E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta aqui à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém. Vamos orar mais uma vez, Deus. Senhor Deus, nós louvamos a Ti, Pai, por mais esse dia do Senhor, por podermos separar manhã e noite para adorarmos a Ti, Senhor, e ouvirmos a Tua voz. E é na certeza, Senhor, é na crença de que nós só teremos proveito nesse tempo, Senhor, na Tua palavra, se for o Senhor que nos ensinar. Se o Teu Espírito Santo abrir os nossos olhos e nos iluminar o entendimento, Senhor. Por isso que nós oramos junto com o salmista. Abre os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Senhor, fala-nos ao nosso coração das Tuas obras maravilhosas e gloriosas em Teu Filho Jesus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje pela manhã nós iniciamos a exposição da Epístola aos Hebreus. E nós vimos que o autor aos Hebreus, o qual nós não sabemos quem é, ele não se apresenta como, por exemplo, o apóstolo Paulo se apresenta, o apóstolo Pedro se apresenta. Nós não sabemos quem ele é, embora saibamos que ele é um profundo conhecedor do Antigo Testamento, e também saibamos que é o ensino e instrução apostólica o que ele nos ensina aqui. Mas nós sabemos, a partir do que a carta nos põe, qual é o contexto público a quem o autor escreveu. E nós vimos hoje pela manhã que o autor escreveu a um grupo de judeus que haviam se convertido à fé cristã. Esses judeus, ao se converterem à fé cristã, no contexto do primeiro século, eram profundamente perseguidos. Os seus próprios compatriotas judeus abandonavam esses judeus que se convertiam, expulsavam-os da sinagoga, tiravam deles o direito à herança no meio do povo de Israel, entregavam-os ao Império Romano, que por sua vez tirava deles propriedades, prendiam as suas famílias, matavam-os até mesmo,
a pressão era muito grande, irmãos. E muitos, então, nesse contexto de pressão, estavam sendo tentados a querer voltar atrás. Estavam tentados a desistir da caminhada cristã. Portanto, o autor aos Hebreus escreve para esses crentes, irmãos, para encorajá-los a perseverar. E como nós vimos hoje pela manhã, a palavra de ordem do livro de Hebreus é: perseverem, não desanimem. E nós vimos também, irmãos, que o motivo que o autor aos Hebreus vai nos dar para a perseverança não é outro senão a superioridade de Cristo a tudo em relação à antiga aliança. O autor aos Hebreus não chega para esses crentes aqui, irmãos, dizendo o seguinte: veja, você é espelho e reflete a imagem do Senhor. Ou então, você tem uma força dentro de você mesmo. Ou então, você é capaz. Não. Ele chega para esses crentes, aos Hebreus, e diz: vocês vão perseverar quando vocês olharem com os olhos da fé para aquele que é superior a tudo mais. Vocês querem voltar para a antiga aliança? Vocês querem voltar para o judaísmo? Cristo é superior a tudo aquilo que está na antiga aliança. Portanto, irmãos, o motivo que o autor aos Hebreus dá para esses crentes para perseverarem é a superioridade de Cristo em relação a tudo. Porque Cristo é superior e glorioso, o crente tem motivo para perseverar até o fim. Em meio ao desânimo na caminhada cristã, em meio às perseguições, em meio às dores, Cristo é o motivo da perseverança. E nós vimos então, irmãos, hoje pela manhã, que do versículo 1 ao versículo 4, o autor dos Hebreus nos mostra a superioridade de Cristo em relação aos profetas do Antigo Testamento. Cristo, ele é infinitamente superior aos profetas, o autor dos Hebreus vai dizer, porque Cristo é a revelação máxima, plena e final de Deus. Os profetas receberam a revelação de Deus, o autor vai dizer, várias vezes, de muitas maneiras, mas o Pai nos falou então, nos últimos dias, por meio do Filho. Por meio do Filho. Ele é superior. Não volte então aos profetas. Não procure nada menos que os profetas. Não procure nada menos que Cristo. Nem procure nada mais que Cristo. Como nós vimos hoje pela manhã, que as igrejas têm feito, procurando novas revelações e mais revelações e experiências e deixando de lado Cristo. Agora, irmãos, o autor aos Hebreus vai nos mostrar a superioridade de Cristo em relação a outra figura importante do Antigo Testamento. Se a primeira figura são os profetas, a segunda figura que o autor aos Hebreus vai nos mostrar são os anjos. Cristo é superior aos anjos. Por que isso é importante, irmãos? Abra, por favor, em Atos capítulo 7. Por que destacar a superioridade de Cristo em relação aos anjos é importante? Nesse contexto de desânimo e desistência entre hebreus, Atos 7:53. Estevão, pregando diante da sinagoga dos judeus, diz: vós que recebeste a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Por meio de quem a lei foi entregue? Estevão está dizendo: por meio de anjos. Vamos agora para Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, que foi promulgada por intermédio de anjos pela mão de um mediador. E este mediador aqui que Paulo se refere ao próprio Moisés. Portanto, irmãos, os anjos na fé judaica tinham grande importância. E se nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos perceber continuamente anjos do Senhor servindo e aparecendo em visões, etc. A palavra anjo que significa tanto no hebraico quanto no grego, mensageiro, aquele que leva uma mensagem. Então, pela importância dos anjos, o autor aos Hebreus diz: irmãos, Cristo é superior não apenas aos profetas, mas Cristo também é superior aos anjos. E como ele faz isso, irmãos? Ele nos traz, primeiro, as razões de porquê Cristo ser superior aos anjos, e depois ele mostra a
implicação disso? Essa é a estrutura do nosso texto, irmãos. Primeiro, do versículo 4 até o versículo 14 do capítulo 1, o autor aos Hebreus nos mostra o porquê que Cristo é superior aos anjos. E no versículo 1 ao 4 do capítulo 2, ele nos mostra qual é a implicação disso. O fato de Cristo ser superior aos anjos, o que é que isso tem a ver para a nossa vida, irmãos? Para a nossa fé. Então o autor começa no versículo 4. Veja comigo, por favor, irmãos, do capítulo 1. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Irmãos, para os judeus, o nome de alguém estava intimamente ligado ao ser daquela pessoa. O nome de Deus, então, está ligado ao seu nome. No Antigo Testamento, quando Deus se revelava, se dava a conhecer, a cada ato seu, ele revelava-se por meio do seu nome. Nós lembramos então de Moisés, o Senhor se revelando na sarça ardente. Yahvé é o seu nome. Nós lembramos quando ele se revela a Abraão, prometendo que ele geraria um filho na sua velhice. Então Deus se revela a Abraão como um Deus todo-poderoso, que pode fazer com que um senhor estéril, como a senhora estéril, dê a luz a um filho. Portanto, o nome está intimamente associado à pessoa, ao ser. E a primeira coisa que o autor aos Hebreus fala é: o nome de Cristo é superior ao nome dos anjos. Quem Cristo é superior ao nome dos anjos. E ele passa então, irmãos, a dizer o porquê. Qual é a prova que você dá disso, autor aos Hebreus? Qual é a prova que você dá de que Cristo é superior aos anjos? Então, o autor aos Hebreus, irmãos, nos dá 6 porquês da superioridade de Cristo, citando textos bíblicos para provar essa superioridade. E lembremos, irmãos, que ele está escrevendo a judeus, portanto, ele vai citar textos do Antigo Testamento. O primeiro porquê, queridos, ele diz, versículo 5: pois a qual dos anjos ele disse? Pois a qual dos anjos ele disse isso? Pois a qual dos anjos ele disse aquilo outro? Essa vai ser a estrutura de raciocínio do autor, irmãos. No versículo 5 ele diz: tu és meu filho, eu hoje te direi. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. O primeiro motivo, irmãos, que o autor aos Hebreus coloca aqui é: Cristo é o Filho eterno de Deus. Os anjos não são. Os anjos não são. E ele segue, irmão, 2 versículos do Antigo Testamento. Primeiro, Salmo 2,7 e 2 Samuel 7,14. No livro de Salmos, nós encontramos aquele texto que diz que os homens se levantaram contra o Senhor e contra o ungido do Senhor. E o próprio Senhor respondeu a esse montim, estabelecendo o seu filho como rei sobre Sião. Pedro, lá em Atos capítulo 2, irmãos, cita esse texto dizendo: irmãos, de fato, como diz a palavra de Deus, homens se juntaram contra o seu ungido. Os judeus, mas os romanos, se juntaram e se levantaram contra o Senhor Jesus Cristo. O que Pedro estava falando, irmãos? Pedro estava dizendo: o Salmo 2 se referia a Cristo. A mesma coisa o autor dos Hebreus está fazendo aqui, irmãos. O Filho que o Senhor estabeleceu como rei sobre a igreja e sobre o mundo é Jesus Cristo. E ele cita também em 2 Samuel 7,14, quando Deus ele firma um pacto com Davi e diz: Davi, eu levantarei um descendente seu que se assentará eternamente no seu trono. Ele governará eternamente o meu povo. O autor dos Hebreus está dizendo que esse filho, que também seria, lá em 2 Samuel 7 é dito, filho do próprio Deus, ele diz, é Jesus Cristo. Portanto, irmãos, Cristo é superior aos anjos porque ele é o Filho eterno de Deus. Os anjos não são. O segundo motivo, irmão, o segundo porquê: Cristo é adorado pelos anjos. Os anjos não. O que é que ele cita aqui então, irmãos? Versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Aqui, irmãos, o argumento do autor dos Hebreus é: Cristo ele é adorado pelos anjos, mas os anjos não são adorados por ninguém. Ele cita aqui, irmãos, e aqui tem os teólogos eles não fecham qual o texto que está citando aqui pela dificuldade. Pode ser Deuteronômio 32:43, na Septuaginta, pode ser Salmo 97:7, pode ser uma metrificação de Deuteronômio 32. Então temos algumas possibilidades aqui. O ponto é que esse texto se refere a anjos adorando aquele que Deus estabeleceu como o Redentor do mundo. Em Deuteronômio 12, Moisés, em seu cântico de louvor ao Senhor, diz:
nós vamos adorar o Senhor, e os seus anjos adorem o Senhor, porque o Senhor providenciou salvação para o seu povo. O autor de Hebreus pega esse texto e diz: Cristo é esse que deve ser adorado, pois foi Cristo que providenciou salvação para o seu povo. E é isso que acontece, irmãos. Quando Cristo é introduzido no mundo, nós lembramos de Lucas 2,14, quando é dito que os anjos apareceram para os pastores e adoraram a Cristo que foi colocado no mundo como Redentor. Apocalipse 5, 11 e 12. Quando os anjos adoram a Cristo porque Ele é o Redentor, o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, e esse Cordeiro era adorado pelos anjos. O terceiro porquê, irmãos, acompanhe comigo, por favor, vai do versículo 7 ao versículo 9. Ele diz: ainda, quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. O terceiro porquê que o autor coloca aqui, irmãos, é Cristo. Ele é o próprio Rei divino, Ele é o próprio Rei que é Deus, e os anjos são seus servos. Ele cita aqui Salmo 104, 4, para dizer que os anjos são servos de Deus, e Salmo 45, 6 e 7, para dizer que Cristo, como o próprio Deus, foi ungido pelo próprio Deus para ser Rei sobre seus irmãos. O terceiro porquê é porque Cristo é o Rei divino sobre todos, irmãos. É dito então que os anjos são servos de Cristo, mas é dito de Cristo que Cristo é o próprio Deus. Versículo 4, quarta razão, irmão, versículo 10, por favor, olha comigo. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Os céus são obras das tuas mãos. Até o versículo 12. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O quarto porquê, irmãos, que o autor dos Hebreus coloca aqui, é que Cristo é o próprio Criador eterno. Ele não só criou o mundo, como eternamente viverá. Cristo é o próprio Criador eterno. E ele cita aqui, irmãos, Salmo 102, versículo 25 a 27, quando é dito que Yahvé é o Criador e que existirá para sempre. É isso que o Salmo fala. O autor dos Hebreus pega esse texto e fala: Cristo é desse que o Salmo está falando. Ele é o Criador. E nós já vimos em Gênesis que por meio de Cristo o mundo foi criado. Toda a Trindade estava envolvida na criação. Deus Pai é Criador, Deus Filho é Criador, Deus Espírito é Criador. O autor dos Hebreus está dizendo: esse Cristo é superior aos anjos, porque Ele é o próprio Criador eterno. Os anjos são criaturas. Os anjos são criaturas. O quinto motivo, irmão, o quinto porquê, está no versículo 13. Ora, a qual dos anjos a mais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O quinto porquê, irmãos, que o autor coloca, é que Cristo ele é co-igual com o Pai em majestade. Foi o que nós professamos essa noite aqui por meio do credo atanasiano. Deus Filho é co-eterno, co-glorioso, co-majestoso com o Pai. Não há nada inferior ou menor. E é esse o argumento do autor aos Hebreus, citando o Salmo 110, versículo 1, que é um dos textos do Antigo Testamento mais citados no Novo Testamento. É um texto que naquela época, irmãos, era reconhecidamente messiânico. O autor dos Hebreus está dizendo: aquele que o Senhor se referiu em Salmo 110, não se fala, não é Davi. Não é o Davi, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Porque Cristo está sentado à destra do Pai, o autor está dizendo: ele tem igual majestade com o Pai. Ele é igual com o Pai. E o último porquê, irmãos, é que os anjos são apenas servos da igreja. Veja, por favor, o versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores
enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O último porquê, então, que o autor dos Hebreus coloca, queridos, aqui, é que Cristo, Ele é tudo isso. Em resumo, Ele é o próprio Deus. Mas os anjos são apenas servos de Cristo servindo a igreja. Os anjos são servos da igreja. Esse é o argumento que o autor, então, irmão, nos traz. A Escritura diz, irmãos, que os anjos nos servem. E a palavra que é utilizada aqui para ministradores, no versículo 14, é a palavra para diácono, isto é, servo, aquele que serve e socorre alguém. A Escritura nos diz que os anjos servem ao povo de Deus, protegendo, sendo instrumento de consolo. Por exemplo, quando Daniel orava, o anjo o consolou, alegrando-se com a conversão dos pecadores, conduzindo a sua alma para o céu após a morte. Os anjos são servos da igreja de Cristo. Por isso, irmãos, por essas 6 razões, o autor dos Hebreus mostra que Cristo, Ele é superior aos anjos. Ele é o próprio Deus eterno, Criador e Rei. Eterno, Criador e Rei. E os anjos são apenas criaturas, servas e adoradoras de Cristo. Agora, se no Antigo Testamento o ofício e a obra dos anjos era gloriosa a atuação dos anjos no Antigo Testamento, o argumento do autor é: muito mais glorioso é aquele que é o próprio Deus. É aquele a quem os anjos adoram desde que eles foram criados. É aquele a quem os anjos servem e estão submissos. Muito mais glorioso é Cristo, irmãos, do que os anjos. Cristo, queridos, ele começa no versículo 14, o autor dos Hebreus. No finalzinho do versículo 13, assentou-se à direita da majestade das alturas. Ele começa falando isso. Ele termina no versículo 13, assentou-se à direita da majestade do Pai. Ele começa e termina com essa informação para deixar claro o ponto, que Cristo, ele é o Rei superior aos anjos. Superior aos anjos. Agora, irmãos, essa é a argumentação do autor aos Hebreus. Antes de nós passarmos para esse início do capítulo 2, quando ele traz a implicação dessas verdades, deixe-me alertar os irmãos aqui com relação a alguns erros que vão de encontro a isso que o autor aos Hebreus está nos ensinando, irmãos. São 3 erros, na verdade. Isso é importante, irmãos, para que por meio da pregação da palavra os irmãos saibam se defender das heresias e dos erros. E são 3 erros perniciosos, irmãos, que alteram o ser dos anjos e o ser do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro, perniciosíssimo, terrível ensino de Satanás, está por meio daqueles que são chamados de testemunhas de Jeová. Essa seita, irmãos, eles ressuscitaram uma heresia lá do século IV chamada arianismo. Essa heresia, que eles ensinava que Jesus Cristo não é o próprio Deus. Ensinava que Jesus Cristo, na verdade, é a maior de todas as criaturas de Deus, mas não é o próprio Deus. Eles vão ao ponto, irmãos, os testemunhos de Jeová, de dizer que Jesus Cristo, ele é o maior de todos os anjos de Deus, mas ainda assim não é o Deus. Eles afirmam que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, mas não é o próprio Deus. Irmãos, a ignorância é tamanha dessa seita, o desconhecimento de grego, da fé cristã e da teologia histórica, que eles se envolvem numa heresia de tal forma que eles destroem aquilo que é fundamental para a nossa salvação, irmãos. E nós já vimos isso várias vezes, eu vou repetir tantas vezes quanto for possível. Jesus Cristo ser plenamente Deus e plenamente homem é fundamental para a nossa redenção. Se ele não fosse isso, plenamente Deus e plenamente homem, nós estaríamos perdidos. Não foi a anjos que ele veio salvar, ele veio salvar a homens, ele veio ser mediador de homens. Essa heresia, irmãos, ataca a glória do nosso Senhor. Portanto, queridos, nós não recebamos esses que pregam essa heresia em nossas casas e nem demos ibope para eles, porque eles negam que Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, eles são aquilo que o apóstolo João se chama lá em 2 João de o anticristo, porque eles negam que Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, eles negam que o próprio Deus
veio em carne. A segunda heresia, irmãos, é a heresia espírita. Às vezes, no nosso contexto brasileiro, a Globo especialmente faz diversas novelas com um cunho espírita, e aí muitas irmãs, né, irmãos vão assistindo e achando lindo a novela. Mas o que está por trás ali, irmãos, é a heresia espírita. E o que é que eles falam acerca de Cristo? Os anjos são seres de luz. Cristo é o maior de todos os seres de luz. Ele foi o maior de todos os exemplos morais. Obedeceu, fez boas obras de caridade. Ele é o maior de todos os seres de luz. Mas ele não é o próprio Deus. Essa heresia também, irmãos, precisa ser rejeitada. Nós não podemos comungar ou achar que o Espiritismo é cristianismo. Pelo contrário, o Espiritismo é anticristianismo. Porque se a fé cristã diz, vocês não são salvos, o homem, nós não somos salvos por nossas obras, mas somente pela obediência meritória de Cristo, o Espírita diz, nós somos salvos pela nossa própria boa obra. Nós somos elevados e melhorados e aperfeiçoados, encarnação após reencarnação, por causa das nossas obras. Agora, a terceira heresia, irmãos, que ataca profundamente isso aqui que nós estamos vendo com o autor aos Hebreus, é a heresia humanista. Se o testemunho de Jeová diz que Jesus é um anjo elevado, e os espíritas dizem que ele é um ser de luz, para os humanistas que aparentemente professam a divindade de Cristo, eles não diminuem Cristo aparentemente, eles elevam os anjos. A Escritura diz que o único que deve ser adorado, o único que deve receber as nossas orações é Deus, porque Ele é o único que pode receber as nossas orações, Ele é o único que pode ouvir as nossas orações. E como nós vimos na reunião de oração, irmãos, se nós oramos a qualquer outro ser que não seja Deus, eu estou dizendo que aquele ser tem os atributos de Deus. Deus ouve infinitas orações que sejam feitas ao mesmo tempo, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele pode responder a todas se Ele quiser, porque Ele é onipotente. Quando eu oro a um homem ou a uma mulher, eu estou dizendo que Ele tem os mesmos atributos de Deus. Quando eu oro aos anjos, eu estou dizendo a mesma coisa. E quem é que não ouviu aqui, irmãos? Aquela reza romanista do anjo da guarda, Santo Anjo do Senhor. Eles oram aos anjos, desfigurando a glória de Cristo, dando aos anjos aquilo que não pertence a Ele, mas pertence somente a Cristo. Então perceba, irmãos, não é somente os judeus do primeiro século que eram tentados a se inclinar para o judaísmo e exaltarem os anjos em detrimento de Cristo. Nos nossos dias hoje, nós temos isso, queridos. A heresia dos testemunhos de Jeová, dos espíritas e dos romanistas. E se não bastasse, no meio da igreja evangélica hoje, tem músicas sendo feitas e cantadas para os anjos. É um desejo muito grande de ver anjos, de ser tocado por anjos, de anjos, anjos e anjos, tirando o foco daquilo que deve ser dado, que é a glória somente a Cristo, a glória somente a Deus. Mas aí, irmãos, você pode perguntar a partir mesmo dos textos que nós vemos aqui, pastor, mas como nós devemos lidar então com textos que, inclusive, foram citados aqui pelo autor, que parecem dizer que Deus atribuiu a Cristo algo que não lhe pertencia, que deveria ser dele, já que ele era Deus? Como nós lidamos então com isso? Essa é uma ótima pergunta, irmãos. Então deixe-me esclarecer isso, porque é com base nisso que essas seitas elas desfiguram a obra de Cristo. A primeira coisa que nós precisamos lembrar, queridos, é que há diversos outros textos na Escritura Sagrada que deixam claro, inclusive aqui no livro desse texto nós vemos, que Jesus Cristo é Deus. Ponto. Mas há de fato esses textos que parecem atribuir algo a Cristo que não lhe pertencia e que deveria lhe pertencer, já que ele era o próprio Deus. O ponto aqui, irmãos, é que quando a Escritura Sagrada faz esse tipo de referência, pode perceber, ela está se referindo ao que nós chamamos de obra mediatória de Cristo. Quando Cristo encarnou, irmãos, ele se engajou naquilo que nós chamamos de obra mediatória, como mediador entre Deus e os homens. Então, como mediador, ele fez tudo o que ele fez. Nós lembramos de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Cristo, ele, sendo Deus, tornou-se homem. Ele não deixou de ser Deus, ele não abriu mão da sua glória. Ele, sendo Deus,
tornou-se homem. Como homem, ele se humilhou. Como homem, ele se esvaziou. E sendo Deus e homem, ele padeceu morte de cruz. Por que isso, irmãos? Porque Cristo é o mediador entre Deus e os homens. O que ele precisava fazer, ele fazia por nós. Ou seja, a Escritura fala, o próprio Cristo diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mas alguém pode perguntar, mas ele não já possuía a autoridade por seu próprio Deus? Sim, mas agora ele possui como mediador entre Deus e os homens. Ele precisou ser justo em tudo que ele fez. Mas alguém pode perguntar, mas ele não já era justo, santo e perfeito porque ele não era o próprio Deus? Sim, mas ele precisava cumprir toda a justiça como mediador, para nos dar a sua justiça, para ser por nós aquilo que nós não podemos ser, irmãos. Se nós não entendemos, queridos, a obra de Cristo, o seu ser como mediador, nós vamos descambar nessas mesmas heresias, que preferem exaltar os anjos a exaltar Cristo, dizendo que ele não é Deus. Dizendo que ele não é Deus. Paulo fala em Romanos capítulo 1, que ele foi declarado Filho de Deus com poder, pelo Espírito Santo na ressurreição dos mortos. Alguém pode falar, mas ele já não era Filho de Deus com poder? Sim, mas como mediador, ele é declarado como poderoso, glorioso, porque ele consumou toda a obra que Deus lhe dera por fazer. Portanto, irmãos, tudo que Cristo fez, ele o fez como nosso mediador. Ele se submeteu ao Pai como mediador. Ele orou e teve plena independência e comunhão do Pai como mediador. Isso não faz não Deus, mas evidencia a sua obra mediadora. E isso, queridos, deve alegrar o nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Se você não parar para pensar, pense nisso agora. Eternamente, Cristo será plenamente Deus, plenamente homem. Sabe por quê, queridos? Por amor a mim e a você. Por amor a mim e a você. Para que o nome de Deus fosse glorificado na sua obra criada, ele se colocou eternamente como condição de mediador entre Deus e os homens. Mas aí surge mais uma questão. Ok, pastor, eu entendi. Mas e os anjos? Onde é que eles entram nessa história toda? A partir do que o autor Hebreus disse. Os anjos, então, irmãos, são adoradores do Deus Trino, como nós somos. Os anjos são servos de Cristo, como nós somos. E os anjos são servos da igreja. Os anjos, como criaturas, eles são inclusive superiores a nós em força, em habilidades, em santidade. Mas como nós, são criaturas de Deus. Portanto, irmãos, nós não devemos adorar anjos. Nós não devemos abraçar ou tolerar heresias que maculam a glória do nosso Senhor, achando como elas, tranquilo. Não, isso é cristianismo, espiritismo, testemunho de Jeová. Não, isso não é cristianismo, irmãos. A glória do nosso Senhor é o que define o cristianismo. Nós não adoremos a anjos. Nós não concordemos com esses erros, porque Cristo, irmãos, é superior aos anjos. É superior aos anjos. Mas qual a implicação de tudo isso, irmãos? Qual a implicação que o autor dos Hebreus nos traz? Veja comigo, por favor, capítulo 2, versículo 1 a 4. O autor diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O autor dos Hebreus aqui, irmãos, mostra onde ele quer chegar com tudo isso. A conclusão dele está no versículo 1. Então eu me permito começar a raciocínio de trás para frente. Tá? Versículo 2 a 4 e concluir com o versículo 1. Qual é o ponto que ele quer chegar aqui, irmãos? Ele diz: se a revelação de Deus entregue por meio de anjos foi firme e deveria ser obedecida, e se sua obediência gerava castigo certo, muito maior será o castigo e o juízo se
se nós desprezarmos a palavra daquele que encarnou e nos revelou a glória do Pai. Muito maior será se nós desprezarmos aquele que é superior aos próprios anjos. Aos próprios anjos. O autor de Hebreus quer dizer: crentes, não voltem atrás, perseverem. Sabe por quê? Porque se vocês acham coisa gloriosa o que os anjos entregaram e vocês viram no Antigo Testamento que o que os anjos disseram tinha que ser obedecido, qual juízo você espera que você receberá se você desprezar o próprio Cristo que falou da palavra de Deus, que nos anunciou a obra de salvação? No Antigo Testamento, irmãos, em sua pessoa divina, o Filho revelava a vontade de Deus aos profetas, às vezes com a mediação dos anjos, mas agora ele revelou o Evangelho assumindo a própria natureza humana, o fez direta e pessoalmente. E aí nós lembramos, irmãos, daquela parábola quando Jesus diz que o dono de uma lavoura arrendou aquela lavoura e enviou os seus servos, e cada um desses servos foram mortos e apedrejados, até que por último ele enviou o seu próprio filho. E o que é que fizeram com o filho? Mataram. É isso que Jesus Cristo estava ensinando, irmãos. Ele é superior aos servos. Cristo, por sua vez, irmãos, confiou o estabelecimento da pregação do Evangelho aos apóstolos. É o que ele fala aqui no versículo 3. Foi-nos inicialmente dada pelo Senhor e depois confirmada pelos que a ouviram, isto é, pelos apóstolos. E aí nós chegamos no versículo 1. Por esta razão, veja, se é tudo isso que eu estou falando, se Cristo é superior aos anjos, se Cristo é tão mais glorioso que os anjos, se o próprio Cristo pregou a palavra de Deus entre nós e Ele é o próprio Deus encarnado, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos delas. Jamais nos desviemos delas. O que é que isso tem a ver conosco, irmãos? De maneira prática, o que é que isso tem a ver conosco, Igreja Presbiteriana Manancial? Conforme o apóstolo Paulo fala, irmãos, em 2 Coríntios 5, 18 a 21, Deus levantou os seus ministros. O próprio Cristo veio, os apóstolos confirmaram e estabeleceram o Evangelho, a revelação cessou. Ele então designa ministros para pregarem a palavra de Cristo, como se, palavra do apóstolo Paulo, o próprio Cristo falasse por meio intermédio, pelo intermédio dos ministros. A nossa visão, irmãos, enquanto igreja cristã, enquanto igreja reformada, é que a pregação da palavra de Deus, se ela for fiel à palavra de Deus, é o próprio Cristo pregando ao seu povo. Não que o pregador seja Cristo, mas é que Cristo está ministrando no coração da sua igreja. Ele fala à sua igreja por meio da pregação fiel, irmãos. Se isso é dessa forma, irmãos, o autor aos Hebreus diz: nós não devemos desprezar a palavra de Cristo que for pregada. Propositalmente, irmãos, ele faz assim, porque isso é menos glorioso. É menos glorioso que a entrega dos anjos, os anjos entregando a palavra de Deus. E é muito menos glorioso se vocês olharem para mim, um pregador menos bonito, magrela e bem novinho. Mas isso é proposital, irmãos. É para que Cristo seja exaltado e não o homem. E o que é que ele diz então, irmãos? Por isso, apeguemos-nos à palavra de Deus. Ao que? Ele fala no versículo 1. Nós devemos fazer o quê? Importa que nos apeguemos com firmeza. Diretamente do grego seria a melhor tradução: observar ou crer com mais atenção. Se prestaram atenção, irmãos, se deveríamos prestar atenção aos que os anjos falaram, muito mais de muito, é o que o autor dos Hebreus quer dizer aqui, a palavra que ele usa no grego para dar essa ideia, muito mais de muito mais abundante, nós deveríamos prestar atenção no próprio Deus encarnado. Ao que? As verdades que foram ouvidas. O que é falado, irmãos, nos púlpitos, domingo após domingo, não deve ser desconsiderado, queridos. Cremos que por um homem falho, fraco e cheio de lutas e temores, Cristo fala. E aqui eu cito as palavras de John Knox, o pai do presbiterianismo, quando ele fala acerca de si mesmo. A pessoa que fala é desprezível e miserável, e em nada estimável, mas as palavras
palavras que foram ditas são verdades eternas, infalíveis de Deus. Por isso, Igreja Presbiteriana Manancial, tenhamos alta consideração pela palavra pregada, irmãos, pela pregação da palavra. Não por mim ou por qualquer outro pregador que aqui esteja, mas por causa de Cristo, irmãos. Por causa de Cristo. Não faltemos, queridos, os cultos por qualquer motivo. É certo que há urgências, mas por qualquer motivo nós não faltemos o culto. Porque se eu sei que a palavra de Cristo está sendo pregada ali, eu quero ouvir a palavra de Cristo. O autor de Hebreus diz: não desprezemos as verdades que foram ouvidas e que continuam sendo ouvidas domingo após domingo, dia do Senhor após dia do Senhor, pela pregação fiel nos púlpitos espalhados pelo mundo, irmãos. Se a palavra está sendo pregada em minha igreja, ali eu quero estar. Nenhum de nós estamos aqui, irmãos, nem eu, nem os irmãos, em favor. Eu não estou fazendo favor para os irmãos, nem os irmãos fazendo favor para o pastor, os presbíteros. Nós estamos aqui debaixo de uma coisa. A primeira coisa que foi feita aqui essa noite nesse culto, a santa convocação. O Senhor nos chama para nós nos apresentarmos diante dele. Nós estamos aqui porque o Senhor nos redimiu para nós adorarmos a Ele, irmãos. Portanto, se a palavra que foi anunciada por nosso Senhor Jesus Cristo foi confirmada pelos apóstolos e continua sendo pregada nas igrejas cristãs, tem esse peso todo que o autor de Hebreus está dizendo, irmãos. Não desprezemos a palavra pregada. Tenhamos em autoestima aquilo que o Senhor nos fala. E visando o que? O autor de Hebreus diz: para que jamais nos desviemos. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com o presbítero Jonas. E ele me contou uma situação de uma pessoa que se opunha à participação das crianças no culto, por exemplo. E ele argumentou para eles: o propósito da criança está no culto. O culto está acontecendo e quando chega um momento em que Deus vai falar com a igreja, ele fala assim: não, vamos tirar elas aqui, elas não podem ouvir a Deus. Elas continuam participando do culto, porque elas também são aquilo que nós cremos, irmãos, igreja do Senhor, igreja visível. Elas continuam então sob o ministério da pregação do Senhor Jesus Cristo. Quando nós percebemos isso então, irmãos, e por que eu falo essa história? Porque o presbítero Jonas na conversa então mostrou para cada pessoa quantos filhos daquela geração em que eles eram mais novos hoje estão desviados do Evangelho, porque não foram instruídos nos caminhos do Senhor. O ponto do autor de Hebreus aqui, irmãos, é o não ouvir a pregação da palavra, o não ser instruído pela palavra, está intimamente ligado ao desviar-se do caminho do Senhor. Uma coisa anda lado a lado com a outra. Se não há pregação da palavra, se não há instrução da palavra, o que é que se espera? O autor de Hebreus diz que nos desviemos do caminho do Senhor. É por isso que ele diz: crentes, apeguem-se à palavra, apeguem-se à palavra, para que vocês não se desviem. Isso é tão sério, irmãos. Me permitam aqui ler um trecho do pastor congregacional do século XVII chamado Jeremias Burroughs. Veja o que ele fala, queridos. Veja a seriedade disso. Se adorar a Deus e aproximar-se dele, pode-se entender a razão por que uma consciência culpada tem pouca disposição para cumprir a sua obrigação de adorar a Deus. No momento em que um homem ou uma mulher se sente em qualquer caminho moral e peca contra a própria consciência, se possui qualquer luz da consciência, torna-se uma das coisas mais terríveis do mundo vir cumprir as obrigações da adoração a Deus. Preferem fazer qualquer outra coisa a vir para os deveres santos, como a oração e especialmente a oração secreta. O homem ou a mulher que possui a consciência iluminada e se encontra sobre a culpa do pecado, sente que vir a Deus por meio dos deveres santos é um tremendo fardo. Por que isso acontece? Jeremias disse: porque adorar a Deus é aproximar-se de Deus, e a culpa que está sobre eles fez com que a presença de Deus lhes seja desagradável. Por isso, prefere juntar-se aos seus companheiros, divertir-se, comer, beber, jogar ou qualquer outra coisa, em vez de se chegar à presença do Senhor, dos cultos ao Senhor. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Não desprezemos a palavra daquele que é superior aos próprios anjos.
Mas também você nessa noite, se você não professa a sua fé em Cristo, preste atenção no que o autor Hebreus está dizendo. Hoje Cristo te chama a crer nele, a confiar nele somente para a sua salvação. E o alerta está posto. Muito maior é o juízo de desprezar o próprio Cristo. Cristo hoje te chama. Se você não crê em mim, confie em mim somente. Receba a minha graça salvadora. E então você terá a vida eterna. Não despreze o chamado que o Senhor Deus te faz esta noite. Creia no Senhor e será salvo. Amém, irmãos. Que contemplemos a glória do nosso Senhor, que é superior, como nós vimos hoje pela manhã, aos profetas. E Ele nos basta como a revelação máxima, perfeita e final do próprio Deus. E que também é superior aos anjos. E Ele nos basta como aquele que nos comunicou a sua palavra, perfeita, fiel e poderosa. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pela Tua graça, a Tua bondade, Senhor, de nos dar essa porção da Tua palavra, Senhor, que nos mostra que o Senhor é superior aos anjos, Pai. Nós não saberíamos disso, Senhor, se o Senhor não tivesse nos dito em Tua palavra. E agora nós podemos contemplar, como nós professamos essa noite, o Deus Trino, aquele que é perfeitamente Deus e perfeitamente homem também. Nós oramos, Senhor, graças por tudo isso, pela superioridade do Teu Filho, e que a superioridade do Teu Filho, Senhor Deus, seja o nosso fundamento na nossa caminhada. Quando nós nos desencorajarmos, quer pelas nossas lutas contra o pecado, Senhor, quer pelas perseguições, quer pelas tribulações dessa vida, que os nossos olhos estejam postos no Senhor, ó Senhor Jesus Cristo, nós possamos contemplar a Tua glória e ver como o Senhor é superior a tudo nesse mundo, Senhor. E assim, com base nessa fé de que o Senhor é superior e nos tem prometido coisas superiores, nós caminharmos até o fim e sermos fortalecidos pelo Senhor. Nós oramos, Senhor, graças por tudo isso, em nome de Jesus Cristo. Amém.